Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos iniciar o livro de Devarim, que significa palavras. Nessa paraxá, nós vamos abordar algumas coisas muito interessantes, só que eu quero dar uma panorâmica, sobre aquilo que já foi falado. Nós começamos sempre pela Brit Hadashah, e você deve ter assistido um vídeo que fala sobre o assunto que eu vou tocar nele agora, porque Atos 7:51, está havendo uma fala, em relação aos líderes daquela época, falando que eles são homens de dura serviço, incircuncisos de coração e que eles resistem ao Espírito Santo. Eles fizeram isso no passado e naquele mesmo momento em que os discípulos de Yeshua estão falando com eles, isso está acontecendo. E como a palavra é profética, isso acontece até os dias de hoje, em que pessoas resistem à fala do Espírito Santo e não querem se curvar, não querem obedecer. E uma coisa interessante, que há uma pergunta em Atos 7:52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E faz uma pergunta séria. Então, quando eles ouviram todas estas coisas, esses questionamentos, digamos assim, qual foi a prerrogativa deles? Eles ficaram muito bravos, mas muito bravos mesmo. E eles então passam a ter uma postura agressiva para com os servos de Yeshua. E a gente sabe, irmãos, que infelizmente é assim que acontece. Quando a gente começa a falar alguma coisa do Senhor e uma pessoa não gosta daquilo, ela passa a ter uma postura agressiva, E a palavra diz que eles rangiam os dentes contra aquilo que estava sendo dito. Então, nós estamos falando aqui de Estéfanos, conhecido como Estevão, E ele estava cheio do Espírito Santo. E ele, quando olhou para o alto, ele viu a glória do Eterno e viu a Yeshua, que estava sentado à direita do Pai. Uma coisa muito clara que está aqui, inclusive, irmãos, no judaísmo rabínico, isso aqui também acontece, porque eles falam que existem dois poderes no céu: o Pai e o Mashiach. Então, tudo isso que está acontecendo aqui está respaldado dentro da tradição rabínica. E aí, irmãos, Estéfanos começa a falar o que ele está vendo. E aí ele é apedrejado, morto, e uma pessoa que estava ali e ajudou e permitiu que tudo isso acontecesse, foi uma pessoa que você já conhece. É um moço chamado Shaul, mais conhecido por nós como o Rabino Paulo. E para quem está nos ouvindo agora, é o Paulo, E esse homem, ele consentiu com a morte deles e ele levanta uma perseguição contra as congregações daqueles que são testemunhas de Yeshua. E aí, essa perseguição, ela está baseada em algo que é muito interessante. Palavras. Vou fazer um link agora com Isaías capítulo 1. Quando Isaías recebe uma palavra da parte do Eterno, e ele diz que os céus deveriam ouvir e prestar ouvidos à terra também, porque o Senhor estaria falando contra os seus filhos. E mais uma vez, nós temos aqui uma conexão com palavras. Tudo isso, irmãos, é muito interessante, porque você vai perceber algo que é muito importante aqui. Tudo se baseia em palavras. Então, eu quero agora fazer um link para a nossa Torá, que começa com Ele Devarim. E estas são as palavras. Não. E aí eu quero fazer uma
algumas considerações com os irmãos. Eu quero primeiro falar sobre a raiz dessa palavra, que é davar. Dvarim é o plural. E davar, ele é a palavra, o verbo, na sua condição plena. E davar, a tradução dele significa falar. Ele é um dos verbos que mais ocorrem em toda a Escritura. Só no Tanakh, 2.500 vezes. Para você ver que essa é uma palavra que ela é dita muito, muito mesmo. E ela diz também respeito, não só a palavras, mas ela define uma coisa. Tá? Agora, eu gostaria que você parasse para pensar por que davar, além de significar palavra, significa também coisa. Eu e a Rebeca discutimos isso, conversamos sobre isso hoje na hora do almoço. O que é uma coisa? Uma coisa é um objeto, ok? Isso aqui é uma coisa, uma xícara. A xícara, antes de existir, o que precisou acontecer? Alguém precisou imaginar uma xícara, descrever uma xícara, dar um nome para a xícara, para que a xícara fosse então criada. Tudo isso acontece no campo das ideias, que são palavras que estão na nossa mente, para depois elas transicionarem até o ponto delas se transformarem em palavras. E quando elas se transformam em palavras, ela então define algo. O termo davar, então, ele vai definir algo que está na nossa mente. Isso vai acontecer através desse processo gradativo de imaginar algo, criar algo com a mente. Depois, o segundo passo, falar, trazer isso à existência, para que depois aquilo possa se materializar. Então isso é muito interessante, porque essa palavra davar, ela também está associada na teologia, a algo que é muito impressionante. Ela fala da palavra do Senhor. Então, você e eu vamos descobrir uma coisa interessante aqui, que a palavra do Senhor, ela é Hadavar. E Hadavar é o próprio Yeshua. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando alguém está falando alguma coisa, essa pessoa está, de certa forma, sendo a boca do próprio Criador. E aí nós vamos para o primeiro princípio. As palavras, elas foram usadas como blocos de construção na criação. Tudo foi criado pela palavra. E quando as palavras se juntam, elas então formam conceitos e ideias. E através desses conceitos e ideias, as coisas se transformam e passam a ter utilidade prática. Quando nós hoje falamos alguma coisa, nós de certa forma estamos criando isso. Por quê? Por exemplo, uma pessoa criou o computador. Como é que ela criou o computador? Ela imaginou uma máquina que pudesse armazenar dados, que pudesse receber uma programação, e através daquela programação isso pudesse depois ser transmitido para outros lugares. Então, existiam conceitos que depois eles se transformaram em palavras, eles foram escritos, para depois eles se materializarem. Então, nós estamos ainda sendo parceiros do Criador, trazendo coisas à existência. Os irmãos entenderam? Então, nós estamos sendo cooperadores do Criador. Então, toda vez que alguém faz alguma coisa que não existe, ele está sendo colocado como um parceiro do Criador. E quando alguém pega uma coisa que já existe e desenvolve ela mais, ele continua também sendo parceiro, não só na criação, mas no desenvolvimento daquilo. E por que eu estou dizendo tudo isso para os irmãos?
Porque tudo isso está ligado com Yeshua. Então, quando nós falamos da palavra, nós estamos dizendo assim: o ser humano carrega uma centelha do Criador nele. E essa centelha do Criador faz com que ele tenha esses insights, essas ideias, para ele criar as coisas, tirar do mundo imaterial e colocar isso no mundo real. Mas isso só é possível porque nós recebemos da criação algo que os outros seres não receberam: o poder da fala. Lembrando que tudo foi criado através de um idioma. Qual foi o idioma? O hebraico. Isso significa que o hebraico, ele tem uma propriedade que as outras línguas não têm. Ele é chamado de Lashon HaKodesh, língua sagrada. Sendo assim, a língua sagrada, cada uma das letras do alfabeto hebraico, elas têm um poder inerente sozinha. E quando você une essas letras, então o poder delas aumenta, para poder trazer à existência coisas do mundo imaterial, que nós chamamos de mundo espiritual, para o mundo real. E isso acontece, no primeiro momento, nas ideias. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo te mostra algo e fala assim: faça isso, ele está fazendo com que um princípio da palavra, ligado a Gênesis capítulo 1, seja aplicado à sua vida. Porque você vai estar criando algo junto com ele. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo está em nós. E como ele foi parceiro de Yeshua na criação, usando as palavras, ele pode se utilizar dessa mesma metodologia para, em nós e através de nós, criar coisas através da palavra. Os irmãos estão entendendo? Eu estou indo devagar, para vocês poderem entender os conceitos. Então, nós temos o potencial de criar com as palavras. Porque a palavra está em nós, através do Espírito Santo. Então, quando nós falamos isso, nós temos um outro conceito também que é muito interessante, que está conectado também com isso. Eu quero mostrar para você agora que esse termo davar, quando ele é desdobrado, ele vai chegar nas palavras que é o termo devarim que eu estou usando. Ele também vai para um termo que é dever. O que é dever? É pestilência. Quando que a peste vem? Quando nós quebramos o princípio de usar bem as palavras. Por que que Israel recebeu julgamento no deserto? Porque eles fizeram o quê? Um mau uso da palavra. E aí o Senhor mandou uma praga no meio deles. Então veja bem, uma pessoa, nesse caso, o que essa pessoa está fazendo? Ela está lutando contra ela mesma, e ela está fazendo uma outra coisa. Ela está criando uma enfermidade para si mesma, ou pode criar para um monte de gente. Foi o que aconteceu na Torá. Quando um grupo faz Lashon Hará, e essa Lashon Hará resulta em morte para um monte de gente. Então, quando a palavra é mal utilizada, ela reverte em peste. Por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de falar. Uma outra coisa interessante, que isso acontece também, é que esse termo davar, ele deriva numa outra palavra que é dover. O que significa dover? Pasto. Ou seja, quando eu uso bem a palavra, eu sou conduzido para onde? Para um pasto verdejante, como se eu fosse uma ovelha. Então eu uso bem a palavra, e essa palavra me leva a um pasto verdejante. O que é um pasto verdejante, irmãos?
É um local onde tem alimento, água, proteção. Ou seja, essa palavra, ela me traz essas três coisas. Ela me traz alimento. Que mais? Água e proteção. Então, quando eu falo de forma correta, eu blindo a minha vida através da palavra. E nós temos também um outro termo aqui, que eu quero deixar isso aqui para os irmãos, que é dibrá, que significa causa, ou alguma coisa, ou a propósito de. Isso aqui já é usado como advérbio, né? Então isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque isso pode apontar para algum lugar. Dentro da raiz da vá, nós ainda temos uma palavra que os irmãos devem conhecer, é a palavra devorar, ou Débora, que significa abelha. Por quê? A abelha ela é tida na natureza como se ela falasse, por causa daquele zumbido que ela faz, para ela poder agregar as outras, para trabalharem e gerarem alimento para a colmeia. Então a Débora, quem é ela? É aquela que usa a palavra para poder trabalhar. E por isso que a abelha, irmãos, é hoje considerada o inseto mais importante do mundo. Eu sei que a gente não gosta de alguns insetos, mas a abelha hoje é considerada o top de linha de todo mundo. Então, a última palavra que eu quero tratar com vocês agora é uma palavra muito interessante também, que você conhece, a palavra midbar, que significa deserto. Como assim, Rabino? Qual que é a relação da palavra com o deserto? Usa mal a palavra e vai pro... Se você usar bem, vai para os pastos verdejantes. Se usar mal, vai pro... Os irmãos entenderam isso? Então nós temos aqui, na raiz dessa palavra, uma série de definições que mostram para a gente o perigo que a gente corre de usar mal a nossa palavra. Lembrando, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo estando em nós, ele se torna um agente que é capaz de fazer com que as nossas palavras saiam carregadas de poder. Quando as nossas palavras saem carregadas de poder, elas têm consequências, não só na nossa vida, como na vida de outras pessoas. Uma das definições dessa palavra que ela sai com poder, a gente pode chamar isso de profecia. Porque quando alguém diz alguma coisa e ela acontece, isso equivale a uma profecia. Então, irmãos, esse termo da vá, ele é muito importante. E aí, nós estamos falando aqui ainda dessa palavra no plural, que é devarim. E as palavras, elas não são usadas só para criar alguma coisa, mas elas são usadas para controlar o mundo espiritual. Os irmãos acham que isso está correto ou não? Vou dar um exemplo para os irmãos. Yeshua estava atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos. E num determinado momento ele encosta no barco e dorme. E de repente vem uma tempestade começa do nada. E a tempestade vai, bate no barquinho para cá, bate para lá, e de repente os discípulos falam para Yeshua: Yeshua, acorda, porque o barco vai afundar. Yeshua olhou e falou assim: puxa vida, é só isso? Ele levanta e diz para a tempestade: cala-te, e para o mar: aquieta-te. O que ele fez? Ele repreendeu o mundo espiritual que estava ao seu redor. E houve uma grande calmaria. E ele disse para os discípulos assim: por que vocês não fizeram isso?
Vocês não tiveram discernimento de fazer isso, de usar as suas palavras para repreender o mundo espiritual? Os irmãos estão entendendo? Vão existir situações em que nós temos que repreender o mundo espiritual. Está acontecendo alguma coisa, está passando por opressão. O que você vai fazer? Eu estou repreendendo esses demônios de opressão contra a minha vida. Tem algum problema lá, alguma que a gente chama de seta, né? Que Rabino Shaul define isso lá no livro de Efésios. Os dardos inflamados do maligno, que vem contra a gente para tentar causar enfermidade, dor, angústia. Quando isso acontecer, você usa que elemento? O escudo da emuná, da fé. E aí você verbaliza isso através da palavra. E você repreende isso, você diz: eu estou repreendendo essas setas que estão vindo contra a minha vida. Nem tudo pode ser repreendido assim. Por que não, Rabino? Porque tem coisa que é desobediência. Por exemplo, uma das coisas que a gente não faz, não consegue repreender assim, é a questão financeira. Os irmãos entendem por quê? Porque para você ter sucesso financeiro, você tem que fazer o quê? No microfone, por favor, alguém pega o microfone aí e fale. Obedecer. Obedecer como? Mandamentos de dizimar e ofertar. Os irmãos entenderam isso? Não é demônio. Isso é a pessoa que tem que pegar e obedecer. Então tem coisa que você pode controlar no mundo espiritual, mas tem coisa que você tem que obedecer. Eu tô com minha saúde assim, assado. Aí vai ver o seguinte: aquele problema não é um problema de seta demoníaca, mas às vezes é um problema nosso de falta de zelo com a saúde. Nós já falamos sobre isso aqui, das consequências que os maus hábitos têm na saúde. Entendeu? Então tem coisa, irmãos, que você usa para controlar o mundo espiritual. Alguém chega e fala assim: eu vou te matar. Você pode repreender na hora, é demônio. Você repreende mesmo. Por quê? Porque o mundo espiritual está agitado contra a sua vida. E você tem que ter o controle. Você traz para si o controle através da palavra. Os irmãos estão entendendo isso? Eu estou indo devagar para você poder entender, tá? Então, se você pegar, por exemplo, Yeshua, ele estava andando e aparece um homem, ele sai de um cemitério e ele aparece e começa a gritar e dizer para Yeshua assim: por que você veio nos perturbar antes da hora? Você chegou aqui agora, não tem jeito. Eu sei que você vai mandar a gente embora, deixa a gente entrar naquela manada de porcos. O que Yeshua disse? Vai. Yeshua fez uma algazarra, saiu pulando, gritando. Ele disse uma palavra. O mundo espiritual ficou agitado com a presença dele. Ele usou a palavra para que isso pudesse acontecer. Então, toda opressão, ela está ligada a isso. Nós temos que usar a palavra e repreender essa opressão, irmãos. Nós tivemos pessoas aqui na congregação, que estavam aqui na congregação, estudando a Torá, e foram libertas disso, de opressão. A pessoa não dormia, só de ouvir a palavra ela foi liberta. Então, a palavra, ela te dá o controle, ela te devolve o controle do mundo espiritual. E o termo correto é devolver. E por que isso? Porque Adão tinha esse controle antes do pecado. E ele controlava também o mundo físico. Tanto que ele deu nomes a todos os seres vivos. Por que um cachorro é chamado de cachorro? Porque Adão olhou para a essência daquele animal e falou: seu nome vai ser cachorro.
olhou para um boi, falou: o teu nome vai ser boi, porque a tua essência é essa. Então, Adão fez uma coisa ligada ao nome, e o nome, ele é a expressão de uma palavra que define a essência, a personalidade de alguém. Por isso que você não tem que ser chamado de apelido, você tem que ser chamado pelo seu nome, porque o nome carrega essa essência. Então, o nome está ligado a essa palavra, e quando você usa o seu nome em hebraico ainda, fica mais interessante. Por quê? Porque define a sua personalidade no Senhor. Não é o nome que seu pai te deu, aí foi o nome que o Senhor te fez escolher para definir quem você é. Então, olha só que interessante. Nós estávamos assistindo uma entrevista do Benjamin Netanyahu, e ele falando que os homens e as mulheres de Israel são leões. Nem se reveste, tá? Então, nós temos o privilégio aqui na congregação de ter leões e leoas. Por quê? Porque a pessoa diz assim: essa é a minha essência, é o que me define. Então, como você se define assim, haja dessa forma. Por quê? Porque você vai ter esse domínio pela palavra no mundo espiritual. Está com algum problema de enfermidade? O que você vai fazer? Vai orar. Vai ter domínio sobre esse problema, que por vezes é espiritual. Às vezes não é espiritual, às vezes é negligência, mas quando é espiritual você repreende e passa. E mais uma vez, irmãos, eu quero mostrar para vocês algo, que existiram momentos em que Yeshua estava andando em Jerusalém, e ele viu, por exemplo, um homem que era paralítico, e ele estava do lado de um tanque chamado Betesda, e aquele homem estava lá 38 anos, se não me engano. E aí Yeshua perguntou para ele o que ele queria, né? Aí ele começou a choramingar. Porque eu estou aqui, porque quando a água é agitada, ninguém me leva para lá, e eu estou aqui padecendo, estou aqui há tanto tempo, e Yeshua só ouviu, né? Depois, tudo bem, você quer o que agora? Aí Yeshua pega e cura ele e fala: vai para tua casa. Porque aquele homem tinha feito alguma coisa que tinha ocasionado aquilo. Mais uma prova de que você usa a palavra para controlar o mundo espiritual. Mas para isso tem que ter discernimento, você tem que entender o momento que você está vivendo. E isso fica muito claro quando você para, respira e fala assim: o que está acontecendo? Não pode ficar apavorado. Tem que olhar e dizer assim: peraí, eu vou ter discernimento do que está acontecendo. Quantas vezes pessoas me ligam, mandam mensagem: Rabino, está assim, assim, assim. Eu digo assim: vamos orar nessa direção. Ok? Então aqui eu vou passar por um outro ponto. As palavras são usadas agora para dar direcionamento às pessoas. Se você pegar a Torá, Moshe dizendo o seguinte: estas são as palavras que Moshe falou a todo Israel da além do Jordão. O que Moshe vai fazer agora com aquela geração que nasceu no deserto? Dar a eles direcionamento. Então as palavras, elas servem para criar, para repreender o mundo espiritual e para dar direcionamento às pessoas. E olha só que interessante, por que essa palavra ela serve para dar direcionamento às pessoas? Alguém tem uma dica? Por quê? Fala no microfone aí, ou ninguém sabe. Porque elas não são palavras humanas, elas estão vindo da eternidade. Então, como o homem veio da eternidade, essas palavras elas vão suprir as suas necessidades, tanto materiais quanto imateriais, ou seja, as espirituais e as emocionais. Por isso que é importante a gente entender
que a palavra ela serve para isso. Então, muitas vezes, a gente dá uma palavra para uma pessoa, faça isso. Aí a pessoa pega e faz. E aquilo dá certo. Por quê? Porque houve um direcionamento do Senhor para que a vida da pessoa mudasse a partir de uma orientação que está ligada a essas palavras da Escritura. Como essas palavras estão vivas, elas carregam um poder inerente dentro delas mesmas, então elas podem transformar, elas podem curar, elas podem libertar, elas podem fazer qualquer coisa, porque elas são palavras vindas da eternidade. Se você parar para pensar, essas palavras elas foram escritas porque elas foram ditadas por alguém. E quem foi que ditou essas palavras? O Criador, o Eterno. Então essas palavras elas não são palavras comuns. E é por isso que eu digo para os irmãos que nós temos que ter um cuidado para que nós possamos proferir palavras. Porque como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, elas podem causar efeitos contrários. Pois não? Então, isso quer dizer que, já sei, né? Que a Bíblia, a Torá, vou pôr Torá só aqui, ela não contém a palavra do Eterno. Ela é a palavra do Eterno. É diferente. Conter e ser. Sim. Né? Ela é a palavra. Sim. Por isso que ela tem poder. Né? Exatamente isso. E eu queria pôr outro ponto também. Nós somos semideuses. Todos Sim. nós, todos, desde criança, homem, mulher, semideuses. Porque nós temos o poder, através da fala, que foi dado só a nós, por isso que é muito perigoso também, é bom para um lado e ruim para o outro. Nós temos o poder de dar vida, o poder está na língua, né? De dar vida ou morte. O único que tem esse poder é o Eterno e Yeshua. Não tem outro ser que pode. Nós temos esse poder, porque através das nossas palavras, da nossa língua, a gente tem esse poder. Está em Provérbios, né? Sim. A gente tem esse poder nas mãos. Então, assim, é muito mais preocupante também o que eu estou falando. Porque se eu tenho esse poder, eu acho que você vai falar isso aí, me perdoe, mas eu acho que eu vou falar nesse contexto. Nós seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. Por isso que, ao mesmo tempo que é bom você falar, é bom também você não falar. Porque, e outro detalhe, as palavras elas não morrem. Então Yeshua vai poder pegar todas as palavras, o amém, né? Vai pegar a testemunha fiel, vai pegar todas as nossas palavras, vai colocar diante de uma balança e vai falar, vamos ver se eu vou justificar ou se eu vou condenar. Porque desde que a gente nasceu começou a falar, nossas palavras estão diante dele, né? É verdade. Acabou com o meu roteiro, resumiu tudo. Vamos tentar continuar aqui. Mas tudo que a Rebécia disse é uma coisa muito séria, irmãos, porque, por exemplo, quando nós pegamos o livro de Deuteronômio, nós vamos chegar lá, Moshe diz para o povo assim, eles que colocam diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Tinha uma pessoa lá representando a morte, a vida, a bênção, a maldição. Ele estava colocando diante do povo o quê? As palavras. E o que ele disse? Escolhe, pois, a vida. Como que eu vou escolher a vida? Então, vocês estão entendendo que essas palavras, elas carregam um significado. E elas precisam ser interiorizadas por nós e vividas. E nós sabemos que o caminho da vida é um só, é Yeshua. Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e as vidas. Porque lá está no plural. Se ele é as vidas, isso significa que a vida começa no Gan Eden,
ela vem para cá e aí eu escolho qual que é o meu destino, se eu vou voltar para o Gan Eden ou se a pessoa vai para o inferno. Porque aí ela faz a escolha do destino dela. Então, existe predestinação? Não. Quem escolhe para onde vai? É o Eterno? É o homem. Por isso nós temos livre-arbítrio. E aí ficou mais perigoso ainda a nossa fala. Porque com a nossa fala nós podemos decidir errado. É igual, por exemplo, eu vou usar o exemplo das mulheres aqui, se vocês me permitem, né? As mulheres têm uma coisa interessante. Elas vão numa loja, elas olham e falam assim: eu quero, por exemplo, um vestido azul. Foi lá, comprou um vestido azul, foi para casa, o vestido azul é lindo. Quando ela está usando o vestido azul, ela olha e ela fala assim: mas eu podia ter comprado ele de outra cor. Verde, vermelho, branco, preto. Mas naquele momento ela decidiu pelo azul. Só que depois ela se arrepende da decisão que ela teve. Dá para consertar? Dá. Ela pode comprar outro vestido, pode pintar aquele de outra cor. E hoje tem tanto produto que dá para fazer isso. Mas existem decisões que as pessoas tomam através de palavras que elas têm um custo. Por isso que a palavra, essas palavras de Moshe que ele falou a todo Israel, elas são tão importantes, porque aqui elas estão ligadas à vida eterna. E a decisão errada que a pessoa toma, nesse sentido, não tem volta. Porque o homem tem uma chance só. Morreu, acabou. As decisões têm que ser tomadas quando? Em vida. Para que eu possa continuar a vida, não ir para a morte. Eu não sei se você sabe, mas a morte, ela é um reino. Ela é um poder. Entendeu? E é uma coisa tão interessante, porque tem uma palavra que o Rabino Shaul define lá em Romanos, capítulo 5, que ela está ligada à palavra Shilton, que é governança. Da onde vem a palavra sultão, que significa um governante máximo. Então, a morte é como se fosse um governante, ela tem um governo. E a pergunta é: como que a morte estabeleceu esse governo? Fala no microfone, por gentileza, para todo mundo poder ouvir. Através de Adão. Sim. Pela palavra. O que a serpente fez? Ela questionou a palavra. E aí, Rava, como não tinha ouvido a instrução direto do Eterno, do Criador, mas ela ouviu através de Adão, ela ainda incluiu alguma coisa naquilo que foi dito. Não pode comer, não pode tocar. Ela acrescentou algo. E não foi isso que o Criador disse. Então, o que a morte fez? Ela pegou isso e criou um domínio através dessa palavra, porque levou a mulher a mentir. Ela disse algo que não estava correto. Ela aumentou. E nós vimos que é proibido aumentar ou tirar qualquer coisa da palavra. Tem uma punição para isso. E aí a mulher foi punida justamente aí. Só que o Rabino Shaul diz que esse reino ele foi perpetuado através do homem. E aí vem a pergunta: mas não foi a mulher que pegou primeiro? Por que o homem é colocado lá como o protagonista? Porque na verdade a mulher saiu do homem. A responsabilidade é do homem. Vou dar uma boa notícia para os nossos sacerdotes.
Vocês são pessoas de autoridade. E vou dar uma notícia ruim para vocês agora. Dependendo do jeito que você cuidar da sua mulher, vai haver julgamento sobre sua vida. Ok? É sério isso. Então veja bem. Quando esse reino da morte se estabelece através de palavras, ele começa a se propagar por toda a humanidade. Usando o quê? A palavra. Novamente a palavra. E aí, irmãos, entra um termo que hoje ele está muito em voga aqui no Brasil, já tem acho que alguns anos, que é o termo narrativa. O que é o termo narrativa? O que significa para nós narrativa? Um conjunto de coisas que são criadas para poder incriminar alguém ou para poder distorcer uma verdade. Isso hoje é a narrativa. Então o que o diabo fez? Ele usou lá essa narrativa no Éden. Mas antes de usar no Éden, ele já tinha usado no quinto céu. Quando ele usou, ele criou uma narrativa para dizer que ele conseguiria derrotar o Criador. E aí ele é enviado para onde? Com aqueles que aderiram à sua narrativa. Para o inferno. Então, eu estou querendo mostrar para você que essa questão das palavras, ela não é uma questão só ligada ao homem. Ela é uma questão que está ligada ao mundo espiritual. Ela já foi, quando a palavra ela é mal usada, ela já foi mal usada no reino espiritual e ela abriu um precedente para a morte. Por quê? O homem ainda tem perdão. Através do sangue de Yeshua nós temos como alcançar o perdão. E os demônios que não têm? Para eles não tem jeito. Vocês entenderam isso? Porque eles pegaram aquela palavra e aceitaram uma palavra que estava errada, uma palavra de rebelião contra o Criador. Por isso é uma coisa tão séria. E aí, como a Rebecca falou, né? Quando você pega, por exemplo, um juiz, qual é a matéria-prima que o juiz usa? As palavras, que estão ligadas com fatos. Então, a palavra tem que estar ligada com um fato, que a gente chama de prova. Para que qualquer juiz possa condenar ou absolver alguém, ele tem que ter a narração dos fatos e as provas, que são as coisas, que são a materialização das palavras. Então, Mateus 12:37, alguém que pudesse ler para mim? Foi aquilo que a Rebecca citou, mas eu quero que você leia, por gentileza. Alguém se levante e leia bem alto, por gentileza, aí. Pode ler. 12:37. Porque suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Ok. Então, o que vai restar no final? As palavras. Você entendendo? Não importa o que eu digo. Não, importa sim. É fundamental o que você está dizendo. Daí, a palavra vai absolver, vai dar o prêmio para alguém ou vai condenar. Como a Rebecca disse, vai ser colocado numa balança. E quando for colocado numa balança, as nossas palavras, ou elas vão trazer uma premiação para nós, do fato de nós confessarmos Yeshua e andarmos de acordo com o seu ensinamento, com a sua Torá, ou então vai ser para condenação. E a pessoa não vai ter como fugir. Por quê? Porque, como a Rebecca disse, na física tem uma lei dizendo o seguinte, que os sons se propagam indefinidamente no espaço. Ou seja, as palavras não morrem. Por isso Yeshua vai trazer o registro das palavras, para poder usar essas palavras para que elas possam ser ou um fato, um instrumento para nos abençoar, ou um instrumento para poder julgar o homem e trazer sobre ele a condenação final.
É tanto que a palavra ela não pode morrer, porque senão o Eterno falou que o sol teria que ficar no lugar. Se a palavra morre, ele sai. A lua sai do lugar. Quer dizer, não ia ter multiplicação, porque foi através da palavra que eles estão. Ele estabeleceu isso com a palavra. Ele estabeleceu. Então, se a palavra morre, o sol não podia estar no lugar, a lua, nada disso da criação podia estar operando hoje. É o mesmo caso da gente, né? As nossas palavras estão vivas, né? E muito vivas. E só voltando um pouquinho, que a palavra escarnecedor não é a pessoa que só fala palavrão, só fala... Não, é tudo que a pessoa é piadinha, é coisa de mau gosto, que ela está ali naquele meio e está aproveitando para se alegrar. Quer dizer, é muito mais profundo. Quer dizer, se você está naquele meio, saia desse meio, é isso que ele fala. Não fica na roda desses escarnecedores, porque essa palavra tem poder. E ela contamina, né, Bebê? E ela vai contaminar, porque uma piada que eu ouvi agora, a hora que tiver uma situação, eu vou querer contar para o outro. Porque eu ouvi aquela piada, e aquela ali encaixa direitinho naquele momento que eu estou conversando, né? E vai propagando aquilo, né? É verdade. Por que, irmãos, que nós vamos contar uma piada? Porque nós não estamos buscando entretenimento. Nós estamos buscando outra coisa. São coisas sérias. Ninguém tem que ficar fazendo piadinha, fazendo gracinha. Como a gente sabe que tem nas redes sociais aí, canais dedicados só a isso. O pessoal vai para o altar para fazer o povo rir. Tem aquele stand-up de crente fazendo piada com coisa da palavra. E aí você pergunta, como assim? Está pegando uma palavra dessa que pode condenar o indivíduo e está usando ela dessa forma? Por favor. Os irmãos entendem? Quer dizer, nós temos que ter uma seriedade no que diz respeito a isso. A nossa fala tem que ser caché. Ok? A fala tem que ser caché. Então, olha só. Eu pulei um ponto aqui. Deixa eu só pegar um ponto aqui. A palavra também ela é usada para repreender pessoas. Quantas vezes nas Escrituras pessoas foram repreendidas? Só que tem dois tipos de pessoa. Eu vou dar um exemplo para os irmãos de Kefa, o Pedro. Yeshua disse para ele que ele estava sendo usado pelo diabo. Ele disse, tu vai me trair. Não, o senhor vai acontecer qualquer coisa. Eu nunca vou te trair, imagina. Nunca vou te negar. Vocês conhecem a história. Negou. O que aconteceu depois? Yeshua vai e chama ele de volta, ele se arrepende e se torna daqueles discípulos que ficam em Israel, em Jerusalém, o camarada que fez mais sinais semelhantes a Yeshua. Ele foi repreendido, ele aceitou a repreensão, assimilou e disse assim, eu errei. Não vou abandonar o meu mestre, vou continuar caminhando com ele. Hoje, se repreender alguém, a pessoa fala assim, não quero mais ir na igreja. Porque o pastor falou assim comigo. Aí o rabino olhou para mim de um jeito bem todo, acho que o rabino não está querendo. Brincadeira, irmãos. Inclusive eu quero dar aqui um testemunho, sem falar o nome da pessoa, porque ela não me autorizou. Teve um caso de uma pessoa que nós precisamos repreender aqui na congregação. E aí, ficou afastado um tempo e voltou. E hoje eu recebi um telefonema, a pessoa dizendo que a oração que nós fizemos por ela, que eu tinha um determinado ganho financeiro. Ok? Nós estabelecemos um patamar. Se ora por isso, Rabino, ora, nós oramos. Já alcançou. Mas por que alcançou? Porque foi repreendido. Ficou chateado, voltou, falou, estou errado, eu quero retornar. Retornou e agora a bênção está... E aí eu tenho que dar uma palmatória. Essa pessoa é muito esperta. Falou assim, Rabino, você ora agora para dobrar? Isso é sério, irmãos. Quem está
está em obediência, pode pedir isso. Você está entendendo isso? Mas o que aconteceu? A palavra foi usada para repreender. A repreensão foi assimilada. Ficou chateado, voltou. E aí quando volta, fala assim, agora eu quero fazer certinho. E começa a fazer certinho. Agora o Senhor já está abençoando de uma tal forma. Já falou assim, vamos dobrar. Vamos dobrar, Rabino? Eu falei, vamos. Você está entendendo isso? Então, a palavra ela é tão poderosa que ela vai lá, ela convence a pessoa de que ela está errada. E quando ela convence a pessoa, o que acontece? Essa pessoa fala assim, puxa vida, eu vou voltar. Ela volta e a bênção vai com ela. E a bênção começa a se manifestar na vida dela. Agora, nós temos casos aqui de pessoas que foram repreendidas e foram embora. E não voltaram mais. E a situação delas hoje está complicada. Por quê? Porque não quis permitir que a palavra tratasse da sua vida. Os irmãos entendem? Então, essas coisas, irmãos, elas estão todas ligadas com palavras que são ditas. Olha só. Você pode chegar e dizer uma coisa sobre você mesmo. Se você olhasse no espelho agora, o que você teria para dizer sobre você mesmo? Você teria uma boa palavra? Sim. Isso é uma pergunta. Sim. Ou não? Porque depende aí do que você está vendo diante do espelho. Então, quando você pegar o espelho e olhar para você, olhe e diga para esse espelho, para essa pessoa que está ali no espelho, eu sou um projeto único do Criador. Eu sou um projeto raro e caro. Não tem outro igual a mim. E eu tenho um potencial ilimitado dentro de mim. E eu quero realizar este potencial. Para isso, a gente precisa olhar e dizer assim, eu sei quem eu sou em Yeshua. Quando os discípulos, irmãos, ouviram o chamado de Yeshua, cada um deles tinha um potencial. E cada um deles foi e realizou aquilo que precisava. Quando Rabino Shaul é chamado, ele já era rabino. Só que agora ele é o rabino que fala no testemunho de Yeshua. E o mais interessante é que o texto lá em Atos capítulo 9 diz que aquele que perseguia agora anuncia. Olha que coisa interessante. Então, o que nós precisamos entender disso? Que há um desenvolvimento na nossa vida e que nós precisamos olhar para nós mesmos e entendermos quem somos nós. Qual é a palavra que nos define? Porque se você pegar a Bíblia, ela define quem nós somos. Não são as circunstâncias que nos definem, não são as pessoas que nos definem, mas é o Senhor que nos define. Entenda isso. Porque uma coisa, irmãos, que as pessoas absorvem muito são palavras negativas. E aí eu quero falar rapidamente sobre Lashon Hara. Língua, maledicência. A maledicência, irmãos, nós já falamos sobre isso algumas vezes, ela mata uma pessoa, ela destrói uma pessoa e às vezes destrói uma família, às vezes destrói uma congregação inteira ou uma nação inteira. Então, a Lashon Hara, ela é uma afirmação poderosa, porque ela carrega algo dentro de si capaz de fazer com que aquela pessoa se curve da forma errada. Por isso, na hora de falar, nós temos que tomar o cuidado de não falar nada ruim sobre alguém. Você tem alguma coisa de boa para dizer? Não. Aí eu tenho uma outra coisa, então não diga. Melhor assim. Porque essa fala ruim vai trazer condenação para a pessoa que está falando.
Os irmãos estão entendendo isso? O problema não é quem está recebendo a palavra. Vai trazer consequências em quem está recebendo a palavra. O problema é quem está falando. E nos outros que estão ouvindo isso, que vão absorver essa palavra e receber a mesma condenação. Novamente eu vou voltar para o exemplo de Hassatan. Hassatan tinha um coração com um sentimento ruim, uma intenção ruim. Ele disse uma palavra ruim e propagou essa palavra na eternidade, no quinto céu. Aqueles seres acolheram essa palavra e foram enviados para o inferno junto com eles, condenados, todos junto com ele. Para você ver a força dessa palavra. Então o que o diabo usa? Qual que é a matéria-prima dele hoje ainda? Palavra. O que ele faz? Vai no ouvido da pessoa e fica falando. Só que ele fala de uma forma que às vezes o ser humano acha que é a mente dele que está falando, só que não é. É o diabo que está falando. Por isso que aí você pode ter controle do mundo espiritual e repreender aquela palavra. Por exemplo, veio uma ideia na sua cabeça. Diz para você assim: você é um derrotado. Você nunca vai conseguir nada. O seu negócio vai afundar. Você vai perder o emprego. Você vai ouvir um negócio desse, o que você vai dizer? Está amarrado, está repreendido em nome de Yeshua. Por quê? Porque você sabe que não é a voz do Espírito Santo e não é a voz da sua cabeça. Você está entendendo, irmãos? Então, isso, você tem que ter esse domínio sobre o mundo espiritual. Porque essa é uma machorrará do diabo sobre a sua vida, tentando te colocar numa condição de derrotado. Por quê? Porque o Senhor já está te dando uma condição de vitória, já está abrindo caminhos para a sua vitória. O que o diabo faz? Ele vai tentar pegar um atalho para fazer com que você caia e não consiga alcançar a vitória do Senhor. Mas ele vai usar uma pessoa lá de fora? Às vezes ele vai usar você mesmo. Que ele fala no seu ouvido para você liberar uma palavra contra você mesmo. Os irmãos entendem isso? Então, todas essas coisas, irmãos, estão ligadas com as palavras. Com palavras que nós precisamos ter cuidado ao proferi-las. Um conselho que eu dou para os irmãos: quando você estiver nervoso ou nervosa, não fale. É melhor ficar quieto. Assim, é melhor calar a boca. Como a gente diz, conta até 100, né? Eu diria, conta até 1000. E não fale nada. Respira, porque se uma palavra mal proferida pode causar um estrago, e isso pode fazer com que não tenha retorno. Por isso é muito sério o falar. Só um pontinho aqui sobre a mentira. Então quer dizer que quando, eu não vou falar eu, né? Quando a pessoa fala mentira, ela se iguala a Satanás, ela se torna filha ou filho. Porque como ele é o pai, quando eu pego do pai, né, a pessoa pega do pai aquilo que é dele e faz, ela se torna filha ou filho dele. Sim. Por isso que é sério, né? Aí você abre portais para que demônios possam vir. Pode ser até mentiras pequenas, né? Que não deixa de ser mentira. Que não deixa de ser mentira. Fala que eu não estou, fala qualquer coisa assim, vamos pôr. Mas você começa a abrir portais para que demônios que agem nesse lado da mentira possam começar a atuar na sua vida. E aí aquilo começa a virar um ponto ruim, né? E ele é muito sutil, porque às vezes é mentira que você fala, não tem nada a ver eu falar isso. Mas tem a ver. O problema não é o físico, é o espiritual. Voltamos de novo às palavras. O problema não está no físico só. O problema está no espiritual, porque começa a vir o acusador. Porque como ele é o pai da mentira, ele abre a brecha para que, eu quero que ele fale mentira. Ele só espera esse momento da brecha. Sim, né? é verdade. Depois que ele tem a brecha,
entrou, acabou. É aquela armadura. Ele começa a trazer os furinhos, né? Uma coisinha ali, outra aqui. Quando vê, o buraco está grande. Aí as setas podem atingir o coração, né? É verdade. Isso é tão sério, irmãos, a questão da mentira, que a gente precisa realmente vigiar na hora de abrir a boca. Tem necessidade de mentir? Não. Só que hoje as pessoas não gostam de gente que é verdadeira. Por isso que isso é uma coisa séria. E eu queria dizer uma coisa para vocês, tá? Nós não fomos chamados para as pessoas gostarem da gente, não. Nós somos chamados para a gente falar o que tem que ser falado. Ah, não tem que gostar, não. Não. A gente tem que abrir a boca e falar, tá? E quando você abre a boca e fala, aí você é chato. Aí você é a pessoa que é nojenta. Ah, não. Você, imagina. Você é do contra. Você nunca quer nada com a gente. Mas por que será que não quer nada? É porque a pessoa lá está alicerçada na mentira. E ela quer que você ou as pessoas vão pelo mesmo caminho dela. Aí vai abrir a brecha que a Rebete acabou de falar, das trevas entrarem e trazerem morte. Aí troca o império da vida pelo império da morte. Só que nós já saímos do império da morte. Voltar agora é burrice, né? Me ajuda, né? Pois não, Débora. Então, amigo, eu recebi uma visita que veio lá da Polônia para ficar uns dias na minha casa. Sim. E por causa de uma palavra que essa pessoa falou dentro da minha casa, eu mandei ele embora. Eu dei uma ferroada. A Bíblia, né? A Bíblia nós viajamos, né, como eu falei para o senhor, e lá a gente encontrou um monte de gente de fora do país, né? E essa pessoa perguntou para mim, e aí, tinha muito estrangeiro? Eu falei, tinha, não sei o que. Aí o João falou assim, nós encontramos até um judeu nessa viagem. Uhum. E eu conversei com ele um pouco e tal, e o João acabou comentando, né, meu filho, nós encontramos um judeu. E essa pessoa falou assim, eu odeio esse judeu, odeio judeu. Aí eu perguntei, mas fizeram alguma coisa para você? O que ele fez para você? O que o judeu fez para você? Ele falou, não, pelo simples fato dele existir, eu odeio. Isso dentro, Ravi, olha. Eu voltei até 0,1. E eu respondi, Ravi, porque assim, eu não posso aceitar isso dentro da minha casa. Porque tanto pode ser o acusador, como pode ser um teste. Porque o Eterno, ele testa, gente. Ele deixa essas coisas acontecer para testar. Então eu respondi para a pessoa, então a partir de agora, você vai ter que pensar 3 vezes antes de você vir para a minha casa. Porque você está dentro de uma casa de uma judia, eu vou à sinagoga, eu tenho uma vida judaica. E se você, a partir de agora, não se sentir confortável, eu te convido a se retirar. Tá certo. Rabi, foi a palavra, você está entendendo? Sim. Por quê? Porque eu vi assim, o antissemitismo, Rabi, para fora do portão da casa de qualquer um de nós aqui, a gente não vê, mas a gente aceita, porque a gente vai sair brigando com o mundo. É verdade. Não vai. Agora, dentro da sua casa, eu nunca esperava que isso ia acontecer. Agora, essa pessoa estava lá na Polônia, né? E veio manifestar o ódio dentro da sua casa. Dentro da minha casa, Rafa. Dentro da minha casa. Então, assim, conforme o senhor está falando aí, a palavra que essa pessoa trouxe para dentro da minha casa é uma palavra antissemita. Com certeza. Demoníaca. Com certeza. Então, assim, é meu enteado, Rafa. Mas, Débora, olha só que eu interessante. Tive que falar. E você fez bem, entendeu? Porque aí a gente tem que ter coragem de confrontar a pessoa com a mentira. Tem que confrontar. Só um detalhe, né? Que em Gênesis 12 está escrito: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse cidadão era um homem? Sim, é um homem de 30 anos. Era um homem, então. Ele ganhou de presente um pacote contendo todas as maldições da Torá. Entendeu? E por que isso? Porque abriu a boca de forma errada. E quem verbaliza isso,
Verbaliza por quê? A boca fala do que está cheio, o coração, o ódio que ele tem pelos judeus, ele aproveitou um momento que se falou de um judeu, que vocês encontraram na viagem, para verbalizar esse ódio dentro da sua casa. Então as pessoas esperam um momento, e isso é uma coisa interessante, porque aquele momento ficou gravado na eternidade. Você pode crer que no dia do julgamento desse homem, a hora que se ele não se arrepender, ele vai ser condenado, com certeza, vai para o inferno, e Yeshua vai chegar e falar, mas Yeshua, eu fui uma pessoa assim, assada, e Yeshua vai dizer assim, mas peraí, você odiava os meus filhos, está aqui, ó. A sua fala está aqui. Então, olha só, irmãos, como a fala de uma pessoa vai trazer condenação, entendeu? Isso é um exemplo muito claro disso. E uma outra coisa, irmãos, é que nós temos que ter consciência disso. Então, por que a Parashá Devarim é tão importante para nós hoje? Porque a Parashá está ensinando a gente a lidar com as palavras. Pois não, pastor? Shalom, Rabi. Rabi, um determinado tempo atrás, um irmão chegou para mim e perguntou da mesma questão em relação ao falar, ao expressar o som da boca. Sim. E ele falou assim, se eu não expressei, Rodney, pastor Rodney, mas eu pensei, eu pequei, eu confirmei sim, porque já se formalizou na sua mente isso. Aí eu pergunto, do judaísmo é a mesma visão? Veja bem, o pecado ele precisa ser materializado. Diante do Senhor, o Senhor sabe o que ele pensou. Mas o pecado ele precisa ter a materialização dele, que é a ação. Entendeu? Então, dependendo do que for, ele então não pecou. Porque ele não materializou. Agora, se foi alguma coisa que Yeshua diz, por exemplo, no que diz respeito a olhar para uma mulher, só o pensamento já era. Então, se foi isso, não precisa de materialização, porque ele já fez isso no pensamento dele, porque Yeshua abriu esse precedente. Ok? Então, aí, ele não falou com a boca, mas ele falou com a mente. E o mesmo poder para expressar a voz também no pensamento é a mesma visão? Ou eu preciso exatamente, fielmente expressar o som da voz para poder se cumprir? Por exemplo, eu não falei, mas eu pensei que eu tenho uma casa, um exemplo. Não, mas aí, veja bem, nós aprendemos que tem um princípio de criar pela palavra. Se você só pensou, você não chegou a criar. Porque isso não deu lugar à coisa. Então, tem o pensamento, a palavra e o surgimento. Então, se não der esses passos, não há a materialização. E tem que haver materialização. Entendeu? Então, nas palavras é assim. A criação, ela não se deu porque o Senhor pensou. Está escrito lá, Vayomer Elohim, e declarou e disse o Criador. Então, quando ele diz, ele libera esse poder que existem nas letras do alfabeto hebraico para fazer com que o pensamento se torne em algo. Então, os irmãos vão perceber que tudo foi criado pela palavra, exceto o homem. E a mulher, obviamente. Mas tudo foi criado pela palavra. Então, o homem tem controle sobre toda a criação. Mas às vezes ele não tem controle dele mesmo. Como é que é? Que é o mais difícil, né? Porque a nossa guerra maior é dentro de nós, não do lado de fora. E vocês não estão entendendo isso? Então olha só. Por isso que a gente, na tradição judaica, diz que a boca, tá? A língua, né, ela tem dois portões, que são os dentes e a boca. Então a língua, ela precisa ser domada, controlada, como a Rebecca falou anteriormente. O poder da morte e da vida está na língua. E é um membro que você não pode emprestar para o outro. Você não pode chegar diante do Eterno e falar, eu emprestei minha língua para Samuel falar. Não dá. É
nossa, a responsabilidade A responsabilidade é nossa, é. Você Mas pode... só voltar um pouquinho para a palavra, por isso que a palavra, no início, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno, né? Lá em Yohanan, né? Então assim, e a palavra se fez carne, né? Ela tem que ter a materialização, né? Yeshua se materializou ali, né? Então, assim, é muito importante, porque, como está falando aqui, tem o pensamento, mas tem a ação ali, né? A palavra tem que ser proferida, né? Sim. E os irmãos perceberam que todos esses conceitos que eu estou tratando estão todos eles na Escritura. Então, isso que é importante. A gente está falando de algo aqui que é como se fosse uma espada. Ou ela corta para matar, ou ela corta para defender. Então, por isso que a palavra, ela precisa ser pensada e dita. De que forma? Dos direcionamentos que tem na Escritura. Por isso a Escritura tem os padrões que o homem vai usar para falar, que a mulher vai usar para falar. Entendeu? Então, quando o Rabino Shaul coloca lá que na congregação a mulher se fique calada, não é que a mulher não pode falar. Até porque a mulher fala mais do que o homem. O dobro do homem. Mas a mulher, quando ela fala, ela tem que falar da forma correta. Entendeu? Lógico que o padrão da mulher é diferente do padrão do homem. O padrão de fala da mulher é diferente do padrão de fala do homem. O homem, ele é muito incisivo nas palavras. A mulher não é uma mulher enfeita, ela vai aqui, vai ali e tal, porque ela precisa florear a coisa, entendeu? Ela vai falar uma coisa, então ela fala: ai amor, porque eu vi isso assim, 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 e assim assado, e sabe, eu gostei, que legal. Mas eu queria te falar uma outra coisa, eu quero comprar. Ela não fala assim, eu quero comprar tal coisa. E você que não está me assistindo, você está me assistindo, que você não está vendo a reação, as mulheres estão rindo, ou sorrindo, baixinho aqui, por quê? Porque é desse jeito que acontece, né? Então, a mulher é diferente, o homem fala assim, eu quero tal coisa, a mulher fala assim, nossa, mas você é mal educado. Não, é que o homem é direto. A mulher, ela faz curva, ela vai lá, volta e tal, depois pega um negócio aqui e ali, aí depois ela pega e fala. Os irmãos entenderam? Então, quer dizer, a estrutura mental do homem e da mulher é diferente, por isso as ações são diferentes. E aí, o Senhor entrega para a mulher a maior responsabilidade do lar. Por quê? Porque ela, pela palavra, sustenta o lar. Ok? Porque a mulher, ela foi tirada do lado. E essa palavra lado em hebraico, que é tselem, é a mesma palavra que vai definir o lado do tabernáculo, que sustenta o tabernáculo. Então a mulher, ela tem esse poder de sustentar com a palavra dela, do jeito que ela trata o marido, do jeito que ela trata os filhos, do jeito que ela olha para si mesma. Porque lógico, e aqui vai uma crítica construtiva às mulheres, por favor, quando vocês olharem no espelho, vejam como vocês são lindas, maravilhosas, inteligentes, capazes, porque é isso que a Bíblia diz de vocês. Porque envelhecer, irmãos, todos nós vamos envelhecer. Ah, mas eu já não sou mais aquela pessoa. Lógico que não. Aquela pessoa morreu. Esse homem que está aqui não é o mesmo homem de 20 anos atrás, obviamente. E às vezes as pessoas acham que elas têm que ser iguais, mas não tem, irmãos. Então você, quando se olhar, irmã, olhe e fale, verbalize isso, vá para frente do espelho e diga assim: puxa, como eu sou linda, como eu sou uma mulher capaz, eu sou uma mulher virtuosa. Puxa, demorou para a ficha cair, hein? Eita, glória. Quer falar alguma coisa? Eu só queria colocar um pontinho
pouquinho aqui desse poder das palavras, porque às vezes a gente está conversando alguma coisa e mais pra frente acontece aquilo, você fala assim, nossa, parece que o pássaro levou as nossas palavras. Não é assim que a gente fala? É verdade, a gente fala, porque a gente tem provérbios. Está escrito em Eclesiastes, parece, né, que o pássaro leva as palavras. Né? Então, assim, o poder dessas palavras, que você fala, gente, eu falei isso em casa, como é que está acontecendo agora? Né? Então, é esse poder e esse cuidado que a gente tem que ter de ser mais silenciosa, né? É o caso ali. E só voltar um pouquinho para as mulheres, pelo que eu aprendi também, é porque as mulheres ficavam discutindo com os homens no ambiente ali. Por isso que Shaul fala, eu não quero que as mulheres falem dentro da congregação. É porque elas ficavam perguntando, vamos dizer, ficavam perguntando, o que é isso? O que ele está falando e tal, e ficavam cochichando. E aquilo atrapalhava as reuniões. Então ele fala, vai perguntar para o seu marido, não na sua casa, não aqui. Porque aqui vai virar uma bagunça. Se cada mulher ficar perguntando para o marido ali no ouvido, ninguém vai falar, ninguém vai conseguir falar nada, né? Então era mais isso, não dela ter, ela tinha o direito de falar. Tinha, não tem. E a mulher, irmãos, ela tem uma voz muito interessante, porque a mulher ela tem colocações que são importantíssimas dentro da congregação e da casa, da obra do Senhor. Então a mulher tem que abrir a boca e falar assim, mas no devido tempo e da forma correta. Alguma coisa? Voltando um pouco o que o pastor Rodney falou, sobre essa questão de mentalizar, né? E lá no meu comércio, muitas vezes eu passo por isso. Eu até fiquei meditando aqui, né? Que se for pensar, já pecou, eu tô lascado, porque muitas conversas que vai ali, né, durante um atendimento, um ou outro, as pessoas variam, né? Então cada uma traz aquilo que, sei lá, que traz do conhecimento dela. E muitas vezes dá vontade de falar, né? É a questão de se posicionar. Mas às vezes é o que o Romino falou, se eu me posicionar na hora, talvez vai gerar um conflito. E às vezes não agrega em nada, entendeu? Às vezes eu fico quieto. Mas eu mentalizei, eu pensei isso. Que é onde o pastor Roger falou sobre se mentalizar na pecando. Mas também tem a questão de se posicionar. Sim. Às vezes não se posicionar na hora que é para falar, que eu ia perguntar se está pecando ou não. Porque às vezes ela está precisando ouvir aquilo que é o que o senhor falou, está precisando de uma palavra para poder corrigir. E essa semana, uma pessoa, né, até próxima de mim, ela só fala palavrão, né? E dessa vez nós estamos mais próximos e tal, aquela coisa, e caramba, bateu um negócio no carro, falou um monte de palavrão. Caramba, eu falo ou não falo? Porque a pessoa é um vulcão, eu vou falar. E a pessoa mandou catar coquinho. Depois eu falei, cara, só fala palavrão, cara. E depois que eu comecei a caminhar com ele, eu não sei mais falar palavrão, é difícil. Até o ouvido da gente dói, né? Então dói. Ouvir palavrão dói. Eu até brinco, né? Mas ouvido sangra quando eu escuto certas palavras, porque não tem necessidade. Qualquer coisinha é palavrão. Eu tentei falar para a pessoa evitar de falar palavrão, ele mandou cantar coquinho. Mas deixa eu te dar uma palavra aqui. Isso é muito bom acontecer. Entendeu? Ainda aquela atitude de cantar coquinho, como ela falou, né? É muito bom porque ela já vai entender o seguinte, que aquelas palavras dela não são bem-vindas. Ela não tem que ficar falando palavrão na sua loja, no seu estabelecimento. Ela já vai saber o seguinte, ele não se sente confortável ouvindo essas palavras. Então as pessoas têm que saber, porque quem estabelece os limites dentro da sua casa é você. Foi o que o pastor Rodney falou também, a Débora falou também. Estabelecer um limite dentro de casa. Você está dentro de casa, você chega e diz assim, não, eu aqui dentro da minha casa não, entendeu? Então, é a mesma coisa quando a gente está aqui na congregação. Aqui na congregação eu não permito certas coisas, você acabou. Gostou ou não gostou, passou por aquelas portas ali, começou a fazer coisa errada aqui, eu vou fazer o mesmo convite. Por favor, pegue as suas coisas e se retire. Por quê? Porque tem que ter limite. E quem estabelece os limites somos nós. Entendeu? Porque nós não podemos deixar determinadas coisas acontecer dentro da casa do Senhor e ficar calado.
E Yeshua viu aquela bagunça toda, ele pegou uma zorraga, pegou um instrumento e saiu já batendo, um chicote batendo em todo mundo. Ah, com que autoridade que você faz isso? Como assim? Yeshua não tinha autoridade para fazer? Lógico que tinha. Então você tem que ter autoridade na sua casa, no seu comércio. Ó, aqui dentro não. Ele quer falar da porta para fora, você vai lá e fala. Aqui não. Entendeu? A minha família, quando vem na minha casa, respeita o meu limite. Entrou lá em casa, vai comer? Não vai comer, vai orar primeiro. Então nós vamos falar do quê? Das coisas do Senhor. Aqui música que a gente ouve, só música judaica. Louvores ao nome do Senhor. É o meu espaço, é o meu limite. Quem estabelece sou eu. Então se você pegar a Torá, o que o Senhor está fazendo? Ele está dizendo assim, esses são os meus limites que eu estabeleço através da minha palavra. Vocês entenderam? Nós estamos saindo do eterno, irmãos. Dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço. Aí, o desenvolvimento da nossa vida, ele vai se dar através das palavras. Quando eu digo as palavras corretas, o que eu estou fazendo? A minha vida está crescendo, porque eu estou sendo restaurado. Aí, lá no nosso passado, a gente falava palavrão. A gente fazia coisa errada. Mas aquelas pessoas lá morreram. E por isso que nós estamos num processo de restauração. E aí chega num tal ponto da restauração, como você falou, chega a sangrar o ouvido de ouvir certas coisas. Você fica indignado porque nós passamos a ter um senso de justiça que nós não tínhamos antigamente. Como a Débora, aconteceu com ela. Vai falar mal de judeu dentro da casa dela? Opa, aqui não. Pera aí, você estava ofendendo a mim e ao meu povo, aqui não. Entendeu? Então, até o nosso senso de justiça é transformado. Tudo isso aconteceu como? Ouvindo as palavras da Bíblia. Então, essas palavras, elas carregam um poder tão grande que elas estão transformando a nossa vida. Moshe está pegando aquela geração do deserto e fazendo o quê? Trazendo aquelas palavras para que elas possam transformar aquela geração, porque eles são os leões que vão entrar em Canaã. E vai entrar em Canaã, vai encarar a briga, uma briga espiritual logo no primeiro momento, com Jericó, que foi vencido como? Através de uma instrução que o Senhor deu para Josué. O primeiro grande obstáculo estava ali. E foi na conversa com Josué que o Senhor define, faça isso. Os irmãos entenderam? Então as vitórias que nós conseguimos, elas estão baseadas em quê? Nas nossas palavras, nas nossas orações, em declarar aquilo que está escrito. Por isso que as palavras, elas são tão importantes para nós. E nós não podemos deixar de falar aquilo que está escrito. Yeshua, quando ele foi responder para Satã, lá em Mateus capítulo 4, ele respondeu 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, eu vou citar para você, Satanás, aquilo que está na palavra. Vamos combater o mal? Vamos dizer para Satanás, para os demônios, está escrito. Acabou. Tem que brigar com alguém? É só pegar e dizer, está escrito. Por isso, irmãos, quando nós agimos assim, a nossa vida, ela tem um significado diferente. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E quando uma pessoa não gosta da gente, que bom. Já imaginou se a pessoa que é má, que é perversa, gostasse da gente? Ia haver uma identificação, não dele conosco, mas nossa com ele. Ou seja, eu sou um bandido igual a ele, então ele está olhando para mim falando, pô, eu gosto de você porque você é igual a mim. E o pessoal com aquelas músicas, e tal, e papai. Ah, por favor, ué. Até o que a gente ouve precisa ser filtrado.
As palavras que nós estamos ouvindo, as palavras que nós estamos lendo, precisam ser filtradas pelo Espírito Santo. Para que nós possamos ter o quê? Uma edificação através da palavra. Então essa edificação vai vir, vai entrar em nós. Essa palavra vai transformar o nosso ser, de dentro para fora. E aí as pessoas vão olhar e falar assim: o que aconteceu com você? Você não é mais aquela pessoa. E aí a nossa reação, né, a minha, eu dou aquela risadinha, falo: verdade, não sou mais mesmo aquela pessoa. O que aconteceu com você? Aí eu dou meu testemunho. Por isso é tão importante entender essa paraxá e entender que estas palavras, elas têm um poder, uma autoridade tão grandes, capaz de fazer coisas inimagináveis na nossa vida. Mas para isso acontecer, eu preciso pegar a palavra e assimilar ela dentro de mim. Mas eu tenho uma pergunta, irmãos, que eu vou caminhar já aqui para o finalzinho. A primeira vez que essa palavra devarim ou ha-devarim aparece é lá em Gênesis capítulo 15, verso 1. Eu só quero fazer um comentário, né? Rapidinho aqui, que diz assim: depois destas coisas, né? Depois destas palavras, veio a palavra do Eterno a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, em que contexto essa palavra está vindo para ele? Quando ele luta com aqueles reis, né, e vence, e Abraão, então ele chega para o rei de Sodoma e diz assim: olha, me dá só as pessoas daqui e tal, e pode ficar com tudo. E Abraão diz para ele: não, vou te devolver tudo, porque você não vai me enriquecer não, então você só paga o que os guerreiros, o salário dos guerreiros aqui, e o resto, aí você pode ficar com você. E aí, depois de todas essas conversas que ele teve, a Torá diz assim: veio a palavra do Eterno a ele. Esse conceito de palavra do Eterno, quem que é? Yeshua. Por isso aqui é muito interessante. Em hebraico significa que Yeshua esteve com ele. E aí, lá na Brit Hadashah, diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que a gente entende isso em português? Não entende. Mas em hebraico está aqui a evidência. Yeshua veio até ele, conversou com ele e falou com Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Agora imagine Yeshua dizer para alguém assim: eu sou teu escudo, eu estou na tua frente. E eu é que vou te dar a tua recompensa. E ela vai ser muito grande. Muito grande. Grandíssimo. Não morro feliz? Morra agora. Vai, Yeshua. Por quê? Primeira vez que essa palavra aparece aqui na Torá, ha-devarim, ela está ligada essa conversa, o link da conversa que teve lá, da vitória dele, dos despojos, com o Senhor falando que, apesar de ele ter entregue tudo, o prêmio dele não vem do homem, vem do Senhor. Ele foi para uma guerra e ninguém se perdeu na guerra. Por quê? Porque o Senhor já estava lá com o escudo dele. E o escudo do tamanho de Yeshua é escudo para qualquer guerra, para qualquer embate. Por isso, irmãos, é algo tão lindo isso aqui, da gente entender que a primeira ocorrência na Torá já está ligada com Abraão. E essa conexão mostra para a gente algo que é muito interessante, que estas palavras, elas estão ligadas ao Mashiach, a aparição dele, palavra, antes do nome dele ser mudado. Antes dele se circuncidar, antes de acontecer qualquer coisa, ele já tinha esse contato com Yeshua. Isso é uma outra coisa fantástica, dele poder
da gente poder saber que Yeshua estava presente lá na Torá. As aparições dele são inúmeras. E aqui nós temos uma evidência muito clara disso. Só para você entender a importância que essa palavra devarim tem. A importância de se aplicar essa palavra ao próprio Yeshua. E a importância da gente entender o peso que existe numa palavra, quanto mais em palavras, no plural. Então, o meu falar, e aí vem as palavras de Yeshua, seja sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Ou seja, se eu prometer, eu tenho que cumprir. Parashá da semana passada falou também sobre voto. Então, eu não tenho que enfeitar o pavão. O pavão já é bonito. É falar de forma clara. É isso. E vai lá e faz. Sim, sim. Ah, eu não posso. Então se não pode, não vai. Não vai. Ah, eu posso, eu vou. Eu vou e faço. Eu vou e realizo. Porque isso, irmãos, é o que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer e é a forma como nós temos que agir no nosso dia a dia. Percebe? Sim, não. O que passar disso vem do maligno, entra de novo no. Se eu começo a distorcer e sair da base, já é o inimigo que está falando na minha boca. É isso? Porque se ele está falando que é sim, não, o que passa disso já é do maligno, então quer dizer que o maligno não vai usar minha boca, não, no nome de Jesus. A boca como usou de Kefa. Como usou de Rava. De Rava, teve que ser repreendido, meu filho. Satanás está falando na sua boca aí, para. Quer dizer, o discípulo que andava com Yeshua, que estava ali do lado dele. Então, assim, o cuidado que a gente tem que saber é o seguinte: será que eu não tenho que parar? Já deu, né? Tipo assim, se eu passar disso aqui, já começa o maligno a entrar. Aí entra a matizar, né? Por que a matizar tem que ser só 18 minutos? Porque se passar de 18, vira Hamlet. Se eu ficar muito tempo conversando na casa do fulano, já tomei cafezinho, já conversei, então lá, aí começou outro assunto, passou 18 minutos, já começa a fofoca, virou Hamlet. Era matizar, virou Hamlet. Né? Então a diferença está no tempo, não na farinha. Os ingredientes são o mesmo, só o tempo que é diferente. E o cuidado de se abrir a boca, né, e falar só o necessário. Não fala o que não precisa. Existem coisas que elas são dispensáveis de serem ditas. Sabe? Eu preciso dar uma informação, então vou dar a informação que é fundamental. Passou disso. Deixa eu falar mais rápido. Eu vou terminar. Mais alguma coisa? Rabi, eu ouvi um testemunho de um judeu que entra na paraxá passada e nessa também, porque foi uma brincadeira de um jovem e uma moça. Eles recitaram a bênção do casamento da Ketubá e eles tiveram que casar. E era uma brincadeira, não era uma cerimônia. Isso é Israel, porque aquele judeu, ele falou, a palavra que foi dita por eles, que eu também não vou poder aqui falar, é um voto. Então Israel tem que ter o compromisso de saber o que fala, tanto Israel como fora também. Mas lá é inadmissível você fingir que está casando, não existe brincadeira. Falou, casou. Então eles tiveram que casar por causa de uma brincadeira. Na realidade é assim, né? O casamento, irmãos, é uma das coisas mais sérias que tem. Então, quem fez o primeiro casamento foi o Criador. Ele chegou para Adão e falou assim: está aqui tua noiva que agora vai ser esposa. Toma, eu estou aqui agora fazendo o casamento de vocês. Vocês são dois, nós vamos virar uma só carne.
E é isso, aí eu vou abençoar vocês e vocês vão agora seguir juntos. Não se brinca com esse tipo de coisa. Não se brinca com isso. Casamento é uma coisa séria e não dá para brincar. Aí, como o pessoal realmente se leva muito a sério, e acho que a gente tem que brincar menos, por isso que eu falei aqui dessa questão da gente ver tanta brincadeira com as coisas do Senhor nas redes sociais. E as pessoas achando que não tem problema nenhum. Ah, porque Yeshua, ele é amor. Ah, não, ele não vai levar isso em consideração. Só que o que está escrito é diferente. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Percebe? E você que me aturou até agora, que eu quero possa abençoar a sua vida em nome de Yeshua. E não perca a nossa próxima paraxá, porque certamente será emocionante. Um beijo no seu coração, tenha uma semana abençoada. Shalom, 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 toda a